Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um trabalho de matemática e outro de ensino religioso. Importante você assistir esse vídeo para vocês conseguirem resolver o trabalho de vocês, tá bom? A gente vai continuar o assunto sobre classificação decimal, tá bom? E a gente vai começar a entrar melhor agora um pouco no assunto da decomposição. Nesse trabalho aqui, vocês já têm provavelmente uma noção de classificação dos números conforme a sua posição decimal, em que você consegue identificar o número a partir da unidade, a partir da dezena, a partir da centena. Todo número, na sua posição, ele vai indicar a sua posição decimal também. Da direita para a esquerda, o número será a unidade. O segundo próximo será a dezena. E o primeiro aqui, que seria o último no caso, é a centena. Nesse quadro aqui, você vai observar, gente, que todos os números, eles possuem além dessa leitura aqui de unidade, dezena e centena, que seria a sua posição, a sua ordem, os números também possuem uma classe, certo? E essa classe ela é determinada a partir de uma formação de número maior, certo? Por exemplo, quando a gente classifica um número somente a partir da unidade, da dezena e da centena, nós estamos falando aqui dos números das classes das unidades simples. Bem aqui, deixa eu dar o zoom aqui. Os números das classes das unidades simples. Por quê? Porque vocês vão ouvir bem aqui que conforme a posição, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, esses números são classificados em unidades, dezenas e centenas. Nós chamamos os números que têm só até 3 algarismos, 3 números no caso, certo? Nós chamamos esses números, esses valores de unidades simples. Eles pertencem às classes das unidades simples, porque você classifica a sua ordem, você identifica a sua ordem, certo? Somente com a posição da unidade, da dezena e da centena. Qual é o maior valor que a gente pode determinar com 3 números, gente? É o número 999. Mas e o número 1000, professor? Quando a gente tem o número 1000 já vai ter 4 números. Não tem como a gente classificar ele somente a partir das unidades simples. A gente vai ter que colocar mais um número. Quando a gente coloca mais um número, e esse único valor já vai ter 4 algarismos, nós vamos ir para uma outra classe, que são os números das classes dos milhares, certo? E quando a gente vai determinar a ordem dos números das classes dos milhares, nós vamos ter novamente mais 3 ordens, certo? E essas 3 ordens são assim determinadas. A primeira, da direita para a esquerda, é a unidade de milhar. A segunda é a dezena de milhar. E a terceira é a centena de milhar. Gente, o que eu quero que vocês percebam, resumindo, todos os números são classificados a partir de uma classe, certo? Toda classe de número ele vai ter até 3 algarismos. Quando eu falo algarismos, um algarismo representa um número. É o que a gente faz, é o símbolo, é o número em si. Quando a gente tem um valor, por exemplo, aqui, ó, 142. Olha só para esses 3 aqui. Nós estamos falando do valor 142. O valor 142 aqui, ó, esse aqui somente, tá bom? Esse valor 142, ele está classificado como um número da classe das unidades simples, pois ele tem até 3 algarismos, né? E ele apresenta 3 ordens. O número 2 está na ordem das unidades, está na mesma direção aqui. O número 4 está na segunda ordem, a ordem das dezenas. O número 3 está o número 1 aqui está na terceira ordem, a ordem da centena. Quando a gente vai para a classe dos milhares, certo? Nós vamos ir aumentando a escala de ordem. A quarta ordem aqui é a unidade de milhar.
Percebam que a palavra unidade, dezena e centena vai se repetir, mas você vai acrescentar informação de milhar, porque nós estamos falando dos números das classes dos milhares. Então, todo número que tiver mais de 3 números, aí aqui eu dei um exemplo. Esses 3 primeiros aqui que eu dei para vocês é o valor 142. Então, vamos considerar esse aqui como um único valor. Como é que a gente faz a leitura desse número aqui, gente? 142.142. Essa é a leitura desse número, entenderam? Quando a gente vai identificar a ordem de cada número desse aqui, esse número aqui, esse número 2, está na ordem das unidades de milhar. Esse número 4 está na ordem das dezenas de milhar. E esse número 1 aqui está na ordem das centenas de milhar, que seria a sexta ordem. E assim continua, gente. Depois vai para essa aqui é a classe dos milhões. E essa aqui, por último, é a classe dos bilhões. Aí você continua. Aqui na classe dos milhões, unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí para outra ordem. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. De novo, voltando, você deve sempre conseguir identificar, gente, a posição do número e a ordem dele. A gente faz essa leitura da direita para a esquerda. Qual a primeira ordem? É a ordem da unidade, é o último número. Qual a segunda ordem? É a ordem da dezena. Qual a terceira ordem? É a ordem da centena. Essa aqui é a primeira classe. Aí depois a gente vai para a segunda classe. Qual a quarta ordem? Unidade de milhar. Qual a quinta ordem? Dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Até aí, vamos agora para a atividade para que vocês consigam entender agora como é que se faz o dever, tá bom? Aqui nossa atividade de hoje. Percebam aqui, gente, que nós temos... Para vocês devem observar esse número aqui. Como é que se faz a leitura desse número, gente? 427.568, certo? Esse número aqui ele já está dividido por ordem para facilitar a sua identificação. A leitura e a classificação desse número também já está facilitado para você. Aqui o número está dividido em duas partes aqui, tá bom? A primeira parte, que é esse aqui, ó, é a classe das unidades simples. Na classe das unidades simples está o número 5, 6 e 8. O número 8 pertence à primeira ordem, que seria a ordem da unidade. O número 6 pertence à segunda ordem, que seria a ordem da dezena. É só você lembrar das palavras conforme a primeira letra, tá bom, gente? O número 5 está na terceira ordem, a ordem da centena. Mas esse número ainda não acabou, ele é maior, ele continua para cá. Então, quando você continua a leitura dos números conforme a sua classe e ordem, aí você vem aqui para a segunda classe, que é a classe dos milhares. E a gente continua. A quarta ordem desse número, que é o número 7, está na unidade de milhar. O número 2 está na quinta ordem, que é a dezena de milhar. E o número 4 está na sexta ordem, que é a centena de milhar, tá bom? Esses três números aqui estão na classe dos milhares, certo? E esses outros 3 aqui estão na classe das unidades. Mas esse aqui é um número único, tá bom, gente? É um valor único, que é o valor 427.568, tá? Vamos lá agora para as questões. Escreva esse número por extenso. Eu acabei de falar para vocês aqui, eu fiz a leitura 2 vezes, só voltar o vídeo. Complete as frases a seguir. O número 427.568 tem... Ele é para você completar a frase. Aí ele termina aqui a frase com ordens. Ele está perguntando quantas ordens esse número tem. É só você conferir aqui um por um. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Quantas ordens tem? Você vai colocar quantas ordens tem aqui. O número, a questão B, ele pergunta:
O algarismo 5 pertence a espaço ordem. Ele está perguntando a que ordem esse número aqui, o número 5, pertence, gente. Ele pertence à classe das unidades simples, certo? Na ordem da 100. Aí é com vocês. Unidade, dezena e 100. Terminem a frase que eu acabei de falar e coloquem aqui. Qual é a ordem que o número 5 está presente lá? Sexta questão. A quinta ordem é chamada dezena de milhar. E a sexta ordem é chamada de... Ó, gente. Ele tá pedindo para vocês aqui, ó. A quinta ordem pertence à dezena de milhar. Então, a sexta ordem pertence a qual? A centena de milhar. É com vocês. Dei mais da metade da resposta já. Aí você escreve por extenso aqui, tá bom? Ó, e a sexta ordem é chamada de centena de milhar. Aí você termina. Letra D. Quantas classes tem esse número? Ó, gente, isso aqui é só um valor, é só um número. Quantas classes ele tem? Quantas classes ele tem? Aí você volta o vídeo aí para você lembrar o que foi que eu falei. Que algarismo ocupa a classe dos milhares? Que algarismos ocupam a classe dos milhares? Ó, a classe dos milhares é essa aqui. Essa aqui é a classe dos milhares e essa aqui é a classe das unidades simples. Os números 5, 6 e 8 estão na classe das unidades simples. Então, gente, quais são os números que estão na classe dos milhares aqui? Aí você vai colocar lá. Aí, por fim, a letra F, quantos algarismos tem o número? Gente, ele tá perguntando quantos algarismos tem. Lembrando, quando você ouvir a palavra algarismo, algarismo é o número grafado, é o símbolo numérico que a gente faz, entendeu? É só você ver que quantos números tem aqui. Conta quantos são e coloca lá. Não é para você somar esses valores, é só para dizer quantos tem aqui, tá bom? E aí, encerrado, a gente vai para a nossa próxima atividade, ensino religioso. Essa atividade de ensino religioso é que ele pede para você no comando fazer uma pesquisa, tá bom? Mas você não precisa fazer uma pesquisa, você pode criar uma história a partir de uma situação que você vivenciou, que você viu, tá bom? Mas que tenha como tema principal a solidariedade. Você vai escrever um texto, tá bom? Você pode fazer um pequeno texto de até 3 parágrafos, certo? Em que você deve obedecer aqui essas orientações. Qual é a primeira? Leia seu texto e não se esqueça do título. Então, escreva um título para o seu texto. Título a gente escreve centralizado. O que é o título, gente? O título são poucas palavras que a gente utiliza ali para dar um nome ao nosso texto, né? Geralmente a gente faz assim, a gente coloca um título que esteja relacionado ou é um resumo geral da história, o título, ou ele representa alguma parte da história importante, tá bom? Aqui o segundo elemento, você não pode esquecer dos nomes dos personagens, tá bom? Se você vai criar personagens, se você vai criar uma história em que envolva até você, você não pode deixar de escrever o nome das pessoas, dos personagens. Ó, descreva o lugar onde a história acontece. Então você vai descrever o ambiente. A história aconteceu na minha casa ou na casa do meu amigo. Era uma casa simples, em que num lugar era uma casa simples em que a gente precisou ir para a sala, e na sala a gente sentou na cadeira. Então você deve descrever o ambiente, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Você não pode esquecer de colocar o desfecho. O desfecho você vai colocar ali um encerramento adequado para que a história faça sentido, tá bom? De fazer os parágrafos. Eu oriento vocês a fazerem de 2 a 3 parágrafos, tá bom? Que é dar aquele ponto e continuar na outra linha. Depois do ponto final e do início dos parágrafos. Assim, você usar adequadamente o ponto final, tá bom, gente?
Depois, na outra linha, iniciar um novo parágrafo dando aquele espaço da margem. Não se esqueçam de dar aquele espaço da margem da linha. Se separar corretamente as palavras nos finais das linhas, tá bom? De fazer uma releitura e verificar se há erros ortográficos. Gente, não se esqueçam, por favor. Vocês já estão pecando muito nisso ainda. Quando a primeira coisa que você vai fazer aqui é escrever um título. O título a gente faz meio que centralizado na linha assim. O dia em que eu doei alimento para minha vizinha, por exemplo. Aí você vai contar essa história aqui, entenderam? Quando você criar aqui o seu título, você vem aqui para começar o seu parágrafo. É bom você pular uma linha para ficar mais organizado, tá bom? Quando você começar o seu parágrafo, gente, por favor, não comecem nunca um parágrafo aqui no início da linha. Você tem que dar um espaço do início da linha assim. Faça uma medida com seu dedo assim, de um dedo e meio. Coloque lá da margem, certo? Assim. E aí você começa o parágrafo. A primeira palavra, a primeira letra dessa palavra, ela vai ser sempre maiúscula no início de parágrafo. Aí você continua a história até o final da linha. Na outra linha, você vai começar agora sim, aqui do cantinho, do início da linha. Aí você continua normal, vai embora, até terminar seu parágrafo. Iniciou outro parágrafo, de novo. Quando você começar o novo parágrafo, você vai dar um espaço da margem e vai continuar escrevendo, sempre com a letra maiúscula no início. E continua na outra linha, aí na outra linha que você vai continuar aqui do canto do início da linha, tá bom? Eu acho que vocês podem ter dificuldade aqui, tá bom? É por isso que assim, você pode fazer uma pesquisa para ajudar você pode procurar um texto de referência, tá bom? Ou você pode contar uma história de alguma situação que você vivenciou, que você viu, em que a gente teve esse ato de solidariedade, de ajudar alguém, de doar alguma coisa para alguém, tá bom? Boa tarde a todos, tenham paciência com suas atividades.